Estava pensando em fazer mais um vídeo da série Explorando Jogos, no nosso querido Roblox, mas eu não queria fazer outro vídeo sobre jogos famosos. Então eu pensei, por que não fazer sobre animes? Mas dessa vez eu queria fazer algo mais bem feito. Então eu pedi para o chat GPT me fazer uma lista com 15 animes. Eu peguei essa lista, que ele me gerou, e joguei numa roleta. Mas quando eu fui girar a roleta, o meu Opera decidiu atualizar e simplesmente fechou. Então lá vamos nós pedir pro GPT a lista de animes de novo. E agora sim, vamos roletar o nosso primeiro anime. Vou ser sincero pra vocês, que eu nunca assisti Jujutsu. Calma, não precisa ficar maluco em Zinho, que acha que Naruto é o melhor anime já feito. O básico dele eu sei, que tem uns bagulho lá de maldição, e tem o Sakana e o Gojo, e eles se pegam no final lá do mangá e rolam sexo ou algo do gênero. Só quero deixar claro que referências e as habilidades eu não vou reconhecer, já que eu nunca vi o anime. Mas chega de enrolação e vamos logo jogar. O primeiro jogo que eu testei é basicamente um campo de batalha, onde você escolhe um personagem pra ser e vai pra porradaria com as outras pessoas. E apesar de parecer ser bem interessante no começo, eu enjoei disso em 30 segundos. Eu não sei porque esse tipo de jogo é extremamente popular no Roblox. Eu sinceramente acho esse tipo de jogo bem repetitivo e sem sentido. A gameplay é extremamente simples e sem sal. A única coisa realmente bem feita é as animações de golpes, que são muito da hora. Mas fora isso é só uma spamação de botões desenfreada. Então eu passei em 5 minutos de jogo. Decidi testar algum jogo mais complexo, ou com algum objetivo pelo menos. E o próximo jogo é esse Jujutsu Infinity, ou como eu gosto de chamá-lo, o Load in the Game. Esse jogo tem mais load do que os Resident Evil antigos, onde cada tela era um carregamento. Após uma eternidade de carregamento, já aparece uma cutscene que eu tô apanhando. Será que vai ter algo nesse vídeo que não seja eu apanhando? Então tem essa batalha aí muito foda do Sakana e Gojo, que é o tutorial do jogo. Eu sinceramente acho muito foda quando fazem tutorial interativo assim. É muito mais dinâmico e você realmente aprende a como jogar dessa forma. Então depois de batermos no Sakana igual mulher de bandido, ele começa a me xingar. Olha, se eu quisesse ouvir ofensas gratuitas assim, eu iria num jantar com minha família. Então após isso tem a famosa cena. Viram o Gojo falou? Ele falou, tão vendo? Ele falou, ele fez o meme. Eu tô ficando meio maluco, galera. Então agora tem a segunda fase da luta, que eu sinceramente devo estar muito velho pra isso, porque eu não entendi nada do que tava acontecendo. Era magia pra todo lado, poderzinho brilhante pra caramba. Isso aqui deve ser o pior pesadelo para alguém com epilepsia. Então aparece esse cara, que eu não faço a menor ideia de quem seja. E provavelmente deve ter fanboy de Jujutsu puto comigo agora. Então depois de tudo isso, temos mais um load, né? Pra não perder o costume. Inclusive é um loading, que leva pra um loading e vai pra outro load. Então depois de 5 anos esperando, a gente tem essa cena, que era pra ser reflexiva ou algo do gênero. Mas como o meu personagem tá careca e com camisa de dragão, ela é só muito engraçada. Então após mais um monte de falação, a gente vai pro menu do jogo até que enfim. E já joga um gacha na nossa cara. Então depois de ficar girando os meus giros gratuitos, a gente vai finalmente pro jogo. Após cair igual bosta no chão, eu achei que finalmente iria poder começar a jogar. Mas não, eu fui pra outro load. Mas depois dele eu finalmente comecei a jogar. Eu só precisei esperar 10 anos pra isso. Decidi começar com uma missão simples. Então lá fui eu todo feliz em matar um louva-a-Deus gigantesco. Aparentemente não é pra lutarmos contra ele. Então vamos só ignorá-lo. E assim, eu posso não ser o Hideo Kojima, mas você deixar um bicho que dá hit kill no meio do caminho de quem tá começando o jogo não é uma boa decisão para um level design. Mas tudo bem, vamos lá pegar a nossa missão. Mas após pegá-la e começar a ir para a missão, isso acontece. Olha a mensagem! E olha que mecânica legal. Quando você morre, você precisa pegar a missão de novo. E sabe o que é mais divertido ainda? É que o desgraçado do louva-a-Deus virou meu fã e ficou me seguindo até a cidade. Então depois de finalmente passar por ele, vamos para a missão. É uma bagunça extrema, tem uma porrada de maldição para matar, mas apesar de serem muitas, são bem fracas. É só extremamente poluído na tela mesmo. Então a gente mata sem dificuldade elas. E para voltar para a cidade, eu vou bem pelo canto do mapa, para não ter perigo do louva-a-Deus me matar. Mas enquanto eu falo com o NPC para entregar a missão, eu acabo morrendo pra ele. Sério, esse deve ser um dos jogos mais frustrantes que eu já joguei. E como eu teria que refazer a missão de novo,
eu decido só encerrar Jujutsu e ir roletar o próximo anime. Agora sim, um anime de verdade. Eu acredito que deva ter algum jogo de Death Note no estilo de Murder. Eu fiquei um pouco animado para jogar, parecia que teria algum jogo bom de Death Note. Ignorando o Ryuki com nariz de porco, a gente está na sala de espera. Eu fiquei andando por aí até a rodada acabar. Eu até fui tentar fazer esse parkour aqui, mas depois dessa garotinha me humilhar com suas habilidades de parkour, eu decido ficar esperando na fonte relaxando. Então vamos finalmente jogar. E aqui eu preciso falar algumas coisas desse jogo. Ele tem alguns modos de jogo. O que vamos jogar, basicamente tem um Kira e existe alguns Takadas, que é aquela jornalista que ajudava o Kira. E aqui ela basicamente faz a mesma coisa. O jogo começa e a gente pode explorar o cenário para tentar achar o Death Note. E eu consigo, então a gente vai ser o Kira já de primeira. Basicamente todo player tem a sua ID espalhada pelo mapa. Você precisa pegar a de cada um para poder matar, e os seus ajudantes podem pegá-las para você. Eu não entendi isso no começo, então eu só ficava andando por aí sem rumo. E basicamente para matar, você abre o Death Note, escolhe a pessoa que você possui a ID e escolhe a morte dela. E eu vou falar que é até legal ver as animações de morte. E depois de cada rodada tem aquela famosa reunião, que a gente pode votar em alguém que a gente acha que é. Como a gente não fez nada suspeito, a gente tá bem tranquilo. E aqui eu já tinha entrado no personagem e comecei a matar todo mundo, inclusive o outro Kira. Afinal só podia haver um deus do novo mundo, e seria eu. Então após morrer muitas pessoas nessa rodada, a gente vai para mais uma votação. E aqui eu compliquei um pouco o meu jogo, porque eu matei o outro Kira, mas ainda tinha muita gente viva. Então eu tinha que jogar mais tranquilamente. Mas graças a Deus eles votaram em mais uma pessoa errada, então é menos um pra eu matar. Eu consegui a ID de alguém bem rápido nessa rodada, então já consegui uma morte tranquila. Mas aqui tá o pior ponto desse jogo pra mim. Se as pessoas que são inocentes acham sua ID, elas só precisam ficar paradas do lado dela. E deu, Kira não tem muito o que fazer quanto a isso. E aqui foi o que aconteceu. As outras duas pessoas que estavam vivas, elas estavam na sua ID. Eu só fiquei parado na minha, fingindo que eu sou um inocente. Inclusive foi bem engraçado ver esse Frog triste, porque ele já sabia que ia morrer e estava andando sem esperança pelo mapa. E agora, como só tinha duas pessoas vivas, eu precisava usar todas as minhas habilidades para conquistar a confiança de uma delas, para votar na outra e eu vencer o jogo. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. E depois dessa aula de manipulação, eu fui jogar mais uma partida. E o modo que a gente foi é o do Nier, que basicamente quando L, que é o detetive do jogo, morrer, o Nier é escolhido para ser um novo detetive. E aqui a gente infelizmente não conseguiu ser nem o Kira nem o L. Então a gameplay é extremamente chata. A gente tem só que procurar nossa ID e ficar protegendo ela. Depois de 3 rodadas eu não consegui achar minha ID, então eu tinha aceitado que eu ia morrer. Mas pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, não tira eu do grupo não faz outro grupo não, sem eu não. Mas graças a Deus eu ainda estava vivo. Mas a minha alegria não ia durar por muito tempo, já que decidiram votar em mim e eu acabei morrendo. Então vamos pro próximo anime. Dragon Ball talvez seja o anime com os melhores jogos no quesito de animes, né? Sabendo disso, eu estava esperando encontrar algo no mínimo interessante. E provavelmente esse jogo foi o que eu mais joguei nesse dia. Ele tem essa tela de load que vai passando pelos cenários. E eu tenho que dizer que isso parece bem mais algo de StarCraft do que de Dragon Ball. Mas tudo bem, o jogo começa nesse local todo destruído, onde temos que invocar o Shenlong, com as esferas do dragão, que tem uma animação de entrada bem da hora. Mas infelizmente aqui a gente não pode pedir por um Monza rebaixado ou uma gótica rabuda. Só podemos pedir para resetar a linha do tempo. E eu posso não ser a casa do Kami no quesito Dragon Ball, mas eu tenho quase certeza que o Shenlong normal não tem poder para resetar a linha do tempo. Isso deve ser coisa só que aquele Shenlong mais foda consegue fazer. Mas vamos deixar os furos de roteiro de lado. Depois de resetar a linha do tempo, a gente vai para a criação de personagem. E vocês me conhecem. Se a gente pode criar um personagem, eu vou tentar criar Ramona Flowers. Mas infelizmente a gente precisa pagar para mudar a cor do nosso cabelo. E não tinha muito parecido com o dela. Então eu só fiz a Sailor Varuna de Sailor Moon. Porque eu gosto de Sailor Moon.
não me julguem. E o jogo começa com a mesma música que o Bruno Hattah começa os vídeos dele. E aí? Não tem nada de importante pro vídeo isso, mas eu queria falar. O jogo em si é um RPG com elementos de Dragon Ball. Bem parecido mecanicamente com o de Jutsu, que a gente não conseguiu jogar. Mas aqui as coisas são muito mais intuitivas e bem feitas. Então é muito mais tranquilo progredir. As primeiras missões desse jogo é basicamente a gente descer a porrada em NPCs aleatórios. Inclusive dá pra gente deixar um gatinho no nosso ombro. Olha que coisa mais fofa. E eu tenho que dizer, o quão gostosinho é soltar os poderes desse jogo. Não é algo tão poluído como o de Jujutsu, que você mal consegue entender o que está acontecendo. Claro que não chega a ser um Dragon Ball Budokai Tenkaichi da vida, mas ele não tá tão distante assim. E esse jogo até tem umas missões lá em um RPG, tipo essa que eu preciso entrar nessa caverna, e para isso eu preciso colocar esse saco na cabeça. Isso é muito algo de um RPG antigo. E dentro da caverna a gente tem que lutar com esse bicho, que só serve para apanhar mesmo. E com isso a gente consegue nossa primeira alma, que é o gacha desse jogo. Roblox, né? Se não tiver algo de gacha, não é Roblox. Depois disso liberamos outra habilidade, que é basicamente um soco para baixo com as duas mãos, nada demais. Conversamos com essa mina que nos leva para o mundo do Sr. Kaiô. Bom, pelo menos eu acho que era para ser o mundo do Sr. Kaiô e não essa tela escura. Mas depois de um tempo no completo vazio de meu ser, o mundo finalmente carrega. E aqui tem um dos momentos mais irritantes que eu já tive no Roblox. Eu tinha que andar todo o caminho da serpente. Sabe aquele que o Goku fica 300 episódios percorrendo? Então, era a minha vez de correr nela. Ou voar no meu caso. E sério, esse caminho é extremamente longo e chato, sem necessidade alguma. Mas chegando lá eu converso com o King Yama, que é quem decide se você vai pro céu ou inferno. E depois da conversa eu teria que voltar todo o caminho até o mundo do Sr. Kaiô de novo. Mas pelo menos eu ganhei uma nuvem voadora. Então teve algo de bom. E chegando lá, o Sr. Kaiô irá nos ensinar o Kaioken. Mas para isso precisamos derrotá-lo 3 vezes. Então a gente vai descer a porrada nesse velho, que é bem tranquilo, tirando a última, que ele começa a apelar e soltar a Gekidama. Após isso a gente volta para o mundo para testar o Kaioken, que basicamente deixa as nossas habilidades mais fortes. E tem esse efeito de Ki também muito foda. Mas eu decido comprar briga com muitos inimigos de uma só vez e acabo morrendo. E depois disso eu decido abrir mais uma alma, que tem esse calango azul feio demais na tela. E eu também descubro que tinha como aumentar os status do personagem ao subir de nível. Eu tenho mais um momento de burrice minha. Mas enfim, vamos para o próximo anime. O que eu me divertir com Dragon Ball seria o completo oposto com Boku no Hero. E vocês já vão entender o porquê. O primeiro jogo que eu testei é basicamente a mesma coisa do primeiro jogo de Jujutsu. A gente vai para uma arena de PVP e escolhemos algum dos personagens de Boku no Hero. Eu não sei porquê, mas esse tipo de jogo faz muito sucesso no Roblox. Quando eu fui jogar, tinha 10 mil pessoas jogando isso. E o fato de eu ser horrível nesse tipo de jogo contribui para eu gostar ainda menos desse tipo de jogo. E todos esses jogos sempre têm colisões bugadas e controles imprecisos. Então eu só desisti e fui pro próximo game. Pô, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Que porra é essa de personagem, velho? E agora o que eu vou falar serve para os próximos 3 games de Boku no Hero. Sim, eu testei mais 3 games dessa bomba de anime. Basicamente nos 3 jogos você precisa ficar upando de level. E para isso você precisa ficar apertando repetidamente um botão igual. Um jogo clicker, tipo o Cookie Clicker. Só que no Cookie Clicker você tem estímulos o tempo todo para deixar o jogo minimamente interessante. Aqui não, é só extremamente chato e irritante. E você até pode pensar, mas deve ser coisa de 5 minutinhos e deu, você já fica forte pra bater nos bandidos. E não, meu amigo, o seu personagem continua uma bosta, que apanha pra todo mundo. Inclusive, se tiver 3 inimigos com level abaixo dos 50 é muito. O primeiro desses 3 jogos, pra vocês terem ideia, eu só achei um inimigo abaixo do level 20, e quando eu matei ele não respawnava, então eu era obrigado a ficar farmando level com essa porra de flexão. E sinceramente, se eu quisesse ver alguém fazer flexão,
Eu tava vendo um vídeo de calistenia, sem contar o combate, que é um botão só. Isso mesmo que você ouviu. Tem um botão pra bater. Sinceramente, é só uma porcaria esse jogo. O segundo jogo é pior ainda, porque ele é feio, tanto em gráfico quanto em interface. O primeiro pelo menos tinha gráficos bons, esse aqui nem isso. E claro, o farm é tão horrível quanto o primeiro jogo. Só que aqui é pior ainda, porque no primeiro você podia farmar em qualquer lugar. Já nesse você só pode farmar na academia. Olha que coisa legal. E o combate consegue ser mais feio que uma briga de foice no escuro. Então eu simplesmente desisti desse jogo também. O terceiro jogo eu vou passar pano para ele, porque tem customização. Mas a gente não consegue colocar o rosto. Então não vai ter Ramona Flowers, galera, sinto muito. Inclusive o tom de pele é a mesma cor, com um pouquinho de variação só. O que é meio racista desse jogo. Então eu decidi cancelar ele no Twitter. E nesse jogo, apesar de ter elementos parecidos com os outros dois, ele é um pouco diferente. Aqui temos missões bem mais claras e intuitivas. A gente também pode escolher ser herói ou vilão. Eu não sei se tinha isso nos outros dois jogos, mas é legal que tem aqui. E o combate aqui, olha que legal, é um combate de verdade, com golpes. Apesar da gente ter só uns 3 ao todo, mas isso é porque somos level baixo ainda. Depois de matar todos os bandidos e entregar a missão, a gente precisa pegar level 4 para a próxima. E aqui tá um ponto ruim desse jogo. As missões não dão tanto XP, então para liberar as próximas, a gente precisa ficar refazendo missão. Então esse é o farm do jogo. Mas depois de pegar o level necessário, a gente vai para a próxima missão, onde eu fico preso. Olha que legal. Mas depois de me desprender das amarras que acorrentavam o meu ser e me libertar dessa ilusão de mentiras e dessa falsa verdade, a próxima missão é levar esse moleque até a escola. E após isso a gente libera a próxima missão, mas só no level 7. E sinceramente eu tava de saco cheio de ficar jogando o jogo, que é só ter que ficar farmando pra upar de level e fazer algo. Então eu fui pro próximo e último anime. Apesar de eu amar e de ser um dos meus animes favoritos, eu duvido muito que Cowboy Bebop tenha algum jogo bom. E isso se dá porque ele é uma daquelas obras que só funcionam como anime. Eu não consigo imaginar Cowboy Bebop sem ser em anime. Tanto é que a Netflix foi fazer uma série live action e simplesmente cancelou no terceiro episódio, porque simplesmente flopou de uma maneira imensa. Então eu duvido que tenha algo decente de Cowboy Bebop no Roblox. E olha, eu tava certo, mas muito certo. Primeiro que as 2 primeiras recomendações nem são jogos. O primeiro é um jogo OP, e eu me recuso a jogar esse tipo de jogo. Só de entrar no jogo você já vê que não tem nada a ver com nada. Tem um monte de personagens de Evangelion, Persona e Cowboy Bebop. É só um monte de referência aleatória. Mas pelo menos tem a Rishikita. Mas eu não vou jogar isso, eu me recuso. O quê? Vocês querem que eu jogue? Tá bom, eu jogo essa bomba. E quanto mais eu passava esse mapa, mais eu me perguntava por que eu tava fazendo isso. Será que isso vale a pena pelas views? Óbvio que vale. Sinceramente não tem muito o que falar desse mapa. Ele é só um parkour genérico. Depois de passar tudo, a gente tem a nossa recompensa. A gente pode ter a cabeça da Chica de Five Nights at Freddy's. Finalmente algum jogo bom. Inclusive se tem algo que esse mapa tem é coisa aleatória. Ignorando a música de taco nem um pouco saturada e os 50 quadros do Kaoru nesse mapa, não tem mais nada pra gente. O segundo jogo é uma loja de roupas de Cowboy Bebop. Isso mesmo que você ouviu, uma loja de roupas. É algo muito específico você fazer uma loja de roupas sobre o Cowboy Bebop no Roblox, mas tudo bem. O próximo jogo tem 58% de aprovação, então ele deve ser algo maravilhoso. E nos 2 primeiros segundos de jogo, você já vê tudo que tem nele. Esse deserto com uma loja, não tem absolutamente nada nela. O que mais me impressiona é isso ainda ter 58% de aprovação. Mas fiquem tranquilos, o próximo jogo vai compensar esse. A gente já começa com uma mensagem do criador falando que não sabe por que fez esse jogo. E a gente pode esperar coisa boa. E sinceramente, assim como o último, isso aqui não é um jogo. É simplesmente um mapa que você anda 2 segundos e ele acaba. Não tem porcaria nenhuma. E foi dessa maneira broxante que eu terminei a minha exploração no Roblox. Mas a vida é assim mesmo. Às vezes você vai ter momentos broxantes assim. E provavelmente vai ter pessoas reclamando que eu não joguei tal jogo, ou não escolhi tal anime. Mas ao invés de você falar mal de mim nos comentários, diz o anime que você acharia legal trazer num vídeo futuro. Eu gosto de ler as recomendações que vocês mandam. E lembrando também que não fui eu que escolhi os animes. Então se quiserem reclamar, reclamem com a roleta e o chat GPT. Mas enfim,
tudo de melhor sempre e um breve adeus.